Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui no canal para mais um vídeo, sim, outro vídeo para falar sobre Jude Bellingham, mas é que realmente os recordes, os números, o impacto inicial de Jude Bellingham com o Real Madrid está sendo um troço absurdo e, claro, estão sendo feitas muitas comparações aqui na imprensa da Espanha e eu quero trazer para vocês alguns dados, alguns registros e também um pouco de opinião sobre esse início de trajetória do Jude Bellingham com o Real Madrid. Antes de mais nada, para quem quiser e puder, se inscrevam aqui no canal, ajudem o canal da Baixinha a crescer e, claro, se vocês gostarem do vídeo, deixem o like e sempre comentários por aqui, prometo correr para responder a maioria por aqui nos últimos vídeos, hein? Bom, vamos lá, vamos falar sobre ele, Jude Victor William Bellingham, sim, vamos falar o nome completo deste meio-campista, todo-campista, atacante, centroavante, a gente já não sabe mais nem onde é que ele joga, de apenas 20 anos, que está fazendo um início de trajetória, começando a escrever a história dele no Real Madrid de uma forma muito absurda. E óbvio que por aqui, no futebol, a gente já gosta de fazer comparações quando tem um início de história com o Real Madrid, do tamanho que o Bellingham está fazendo, evidentemente que começam a se levantar os nomes históricos do Real Madrid e fazer comparações de quem é que começou melhor, quem é que conseguiu começar uma temporada fazendo 10 gols em 10 jogos com a camisa branca. Bom, eu vou trazer para vocês alguns dos registros, mas obviamente que o nome, pelo menos nos últimos anos, que sempre se traz nas primeiras comparações, principalmente do setor ofensivo do Real Madrid, são com o Cristiano Ronaldo. É o cara, nós estamos falando do maior artilheiro da história do Real Madrid, o cara que marcou essa última grande geração do Real Madrid. Então, quando aparece alguém fazendo muito gol no time, evidentemente que são puxados os registros de Cristiano Ronaldo para fazer algum tipo de comparação. Pois bem, Jude Bellingham não só igualou os registros de Cristiano Ronaldo, como melhorou um pouco os registros do Cristiano Ronaldo. O Cristiano foi contratado pelo Real Madrid lá em 2009, chegou com um peso muito grande, vinha já de ser campeão da Champions, já de uma bola de ouro, e quando ele chegou no Real Madrid, nos 10 primeiros jogos dele com a camisa branca, foram 10 gols e 1 assistência. Pois então, Jude Bellingham também chegou com muito peso no Real Madrid, mais de 100 milhões de euros, vindo, claro, de uma passagem até longa para a idade no Borussia Dortmund, já experiência no futebol europeu, chega, vai para o time titular e quando a gente vê o Bellingham, já tem 10 jogos, 10 gols e 3 assistências. Ou seja, no mesmo recorte de período inicial do Cristiano Ronaldo, o Bellingham tem o mesmo número de gols e 2 assistências mais. É complicado a gente dizer ou querer afirmar que é maior, melhor, porque a gente está tentando comparar um jogador que tem uma trajetória absurda, como é Cristiano Ronaldo com o Real Madrid, com um cara que está começando agora e que nem atacante é meio campista. Mas é evidente que o impacto, pelo menos em números e importância do que o Bellingham está fazendo nesse início de temporada com o Real Madrid, a gente pode sim comparar com aquele início de trajetória do Cristiano Ronaldo. Evidentemente que para poder comparar jogadores a gente vai ter que esperar o Bellingham escrever a história dele dentro do Real Madrid, fazer a carreira dele como jogador, enfim, jogador de 20 anos é o que a gente está falando neste momento, para poder fazer uma comparativa. Mas o que a gente consegue comparar é esse curto período de início de trajetória de um e de outro. E a verdade é que nem o mais otimista dos madridistas imaginaria que estaríamos fazendo esse tipo de comparação depois de 10 jogos do Bellingham com o Real Madrid. Se a gente for fazer um recorte dos jogadores que trouxeram ou que se esperava com uma grande expectativa no Bernabéu, por características de como chegava ao clube nesses últimos anos, ou seja, do Cristiano até o Bellingham, a gente teve várias contratações, ou junto com o Cristiano ou alguns anos depois. Por exemplo, Karim Benzema, Kaká, Gareth Bale, Hazard, foram todos jogadores que custaram ao Real Madrid ou quase 100 milhões de euros, ou até um pouco mais de 100 milhões de euros, que vieram com grandes expectativas para vestir a camisa do Real Madrid, que já chegaram
com o status de cair direto no time titular, pelo peso de como chegaram, de quanto custaram e de onde vieram, que é importante a gente trazer esse contexto. Quando a gente quiser comparar esse tipo de contratações, é importante trazer isso, porque nem todas são nesse tipo, né, com essas características. Então, se a gente for fazer o recorte de grandes contratações entre o Cristiano e o Bellingham, que vieram com essas características, ninguém chega nem perto do início do Bellingham. Trazendo os números aqui do Pedrito Números lá no Twitter, Pedrito Martim, que tem muita informação sobre estatística, ó, o Benzema, 3 gols e 3 assistências nos primeiros 10 jogos. Kaká, 3 gols e 3 assistências. Gareth Bale, 4 gols e 5 assistências. Eden Hazard, 1 gol e 2 assistências. O Bellingham, como eu dizia, 10 gols e 3 assistências. Ou seja, dentro dessas características de grandes contratações, dá pra gente comparar de certa forma a chegada do Cristiano com a chegada do Jude Bellingham. O Bellingham tá batendo alguns recordes e igualando algumas estatísticas e até quebrando, rompendo algumas delas, como é de um meio-campista marcando tantos gols assim no início do Campeonato Espanhol. Desde a década de 50 a gente não tinha, final da década de 50, um meio-campista fazendo tantos gols em La Liga. São 8 gols em 8 jogos. Lembrando que o Bellingham tem 8 gols em 8 jogos em La Liga, é o artilheiro da competição, 2 gols em 2 jogos na Champions com o Real Madrid, é o artilheiro do time na competição também. É um início realmente assustador e muito difícil da gente prever quando ele foi apresentado como jogador do Real Madrid, mas os números fazem com que a gente possa fazer vários tipos de comparações. Além dessa do meio-campo, a gente pode trazer os últimos jogadores que conseguiram, e aí é uma estatística do Mr. Chip, os últimos jogadores que conseguiram fazer 8 ou mais de 8 gols nos 8 primeiros jogos do Campeonato Espanhol. Se a gente for puxar a lista que o Mr. Chip trouxe, tem muito poucos meio-campistas. Talvez o Cruyff seja o que mais se aproxima do Bellingham. Dentro dessa lista tem caras como Kubala, Puskás, Romário, Ronaldo, Lewandowski, e aí um cara que é o único que o Jude Bellingham não conseguiu, pelo menos na história do Real Madrid, nesse início de trajetória, superar. Ele superou o Cristiano Ronaldo, mas ele não consegue superar Alfredo Di Stéfano, que no recorte dos seus 10 primeiros jogos com a camisa do Real Madrid, são 11 gols e 7 assistências. Por que eu trago o nome do Di Stéfano? Porque ele tá nessa lista do Mr. Chip também, dos jogadores que conseguiram, em seus 8 primeiros jogos do Campeonato Espanhol, fazer 8 ou mais gols. Mas a gente está falando do Real Madrid especificamente e a gente está falando dos 2 grandes jogadores que marcaram a mudança de patamar do Real Madrid nos 2 séculos, né? Di Stéfano lá no século passado e Cristiano Ronaldo nesse século. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho do que o Bellingham está conseguindo fazer em números, e também a gente pode dizer em influência dele dentro do campo nesse início de história dele com o Real Madrid. A gente está falando em comparação com o Cristiano Ronaldo e com o Alfredo Di Stéfano. Os gols que o Bellingham está marcando não são só gols que ampliam o placar. Os gols que o Bellingham está marcando são gols importantes para o Real Madrid estar tendo os resultados que está tendo nesse início de temporada. São 11 jogos, 10 vitórias e só uma derrota do Real Madrid nesse início de temporada. E aí os gols do Bellingham têm muito peso nisso. Por quê? Dos 10 gols que ele marcou nesse início de trajetória com o Real Madrid, 7 deles foram decisivos. Decisivos para quê? Ou para empatar o jogo, no caso de um, e outros 6 para colocar o Real Madrid na frente das partidas. Então, não são só a quantidade de gols que o Bellingham tá marcando. Os gols dele também estão sendo decisivos para o Real Madrid. E aí o Mr. Chip até fez uma brincadeira que eu trago ela aqui para vocês, se vocês não viram, é que se a gente tirar os gols do Bellingham no Real Madrid, o que é impossível, né? E talvez outras pessoas tivessem marcado os gols, mas por isso que é uma brincadeira, o Real Madrid teria 4 pontos menos na Liga dos Campeões, ou seja, não seria primeiro do grupo e sim o terceiro do seu grupo, e 8 pontos menos no Campeonato Espanhol, não lideraria a competição e seria quinto. É evidente que é uma brincadeira e a gente não pode trazer isso em números reais, porque não é a realidade, e talvez se o Bellingham não tivesse feito os gols, outro jogador teria feito, mas é interessante e é importante a gente trazer o quão decisivos estão sendo os gols de Jude Bellingham. E aí o porquê que o Bellingham está marcando tantos gols e realmente está surpreendendo dentro do Real Madrid também a quantidade de gols que ele está marcando. O Ancelotti falou depois do último jogo
A gente não esperava que ele fosse marcar tantos gols assim, e ele precisa estar preparado para quando ele não marcar mais tantos gols assim, porque em algum momento isso vai acontecer. Mas a verdade é que o Ancelotti tem muito dedo no que está acontecendo com o Jude Bellingham, porque ele viu que o time não ia ter um camisa 9 nessa temporada, então ele ajustou o time para dar liberdade para o Bellingham pisar na área. Ele já vinha da última temporada, eu já trago os números, fazendo gols no final da temporada com o Borussia Dortmund, então o Ancelotti já tinha identificado essa característica do Bellingham se aproximar da área e o time poder se aproveitar dessas características goleadoras dele para marcar gols. Então o Ancelotti, o que ele fez? Ele mudou o esquema do time, deu liberdade para o Bellingham, ele pode tanto pisar na área como ir lá para trás buscar na construção do jogo, como abrir pelos lados do campo. Até nos últimos jogos a gente tem visto ele mais caído pela esquerda, mas a verdade é que o Bellingham não tem uma posição demarcada dentro do campo, um único espaço que ele possa ocupar, e o Ancelotti já falou sobre isso. Isso também dificulta que o rival consiga mapear 100% o que é que o Bellingham vai fazer em cada jogo, porque ele não tem uma posição única. Se vocês forem olhar o mapa de calor do Bellingham, é um troço absurdo, ele tá em todos os lugares do campo, e ele realmente tá, porque o técnico dele deu essa liberdade a ele. Então, o Bellingham Por que o Bellingham tá marcando tanto gol e tá sendo tão decisivo no Real Madrid? Primeiro, porque ele é um muito bom jogador. Segundo, porque ele finaliza muito bem e ocupa os espaços muito bem, tá sempre no lugar certo, na hora certa. Tem muito mérito dele nisso. Depois, porque ele chega no Real Madrid no status que ele chega, um dos jogadores mais caros da história do clube, com toda a experiência do futebol europeu que ele já vem. Então, ele chega para ocupar um lugar no time titular. Depois ele vem para um lugar onde não se tem uma referência de 9 e o técnico entende que dá para dar mais peso a ele dentro do campo. Então o Ancelotti também dá mais peso ao Bellingham. E aí ele tá respondendo. Então são diferentes fatores que fazem com que hoje a gente esteja aqui de novo gravando um vídeo sobre Jude Bellingham. E aí eu fui pesquisar quantos gols o Bellingham tem nos últimos jogos dele. Ele marcou 3 gols nos últimos 2 jogos dele com o Borussia Dortmund, e nessa temporada ele jogou 2 partidas oficiais com a seleção da Inglaterra e marcou 1. Então, se a gente não contar jogos de pré-temporada, que não são considerados oficiais, o Bellingham, nos 14 últimos jogos dele, ele tem 14 gols. 3 com o Dortmund, 1 com a seleção da Inglaterra e 10 com o Real Madrid. Nesse período, ele só ficou 1 jogo com a Inglaterra e 2 jogos com o Real Madrid, sem balançar as redes. Então, realmente, e um jogo que ele não jogou, né, com o Real Madrid, então eu não tô contando o recorte dos jogos do Bellingham. 14 gols nos últimos 14 jogos. Até quando vai ir essa veia artilheira do Bellingham? Até quando a gente vai ver ele marcando gols? Quantos registros, quantos recordes, tudo a gente vai ver do Bellingham? Impossível saber. É impossível saber. Mas o Ancelotti falou isso outro dia, que o Bellingham precisa estar, e o time também precisa estar preparado para quando ele não tiver todo esse protagonismo artilheiro que ele tá dentro da equipe. E a gente veja o Bellingham muito mais construindo do que finalizando. No momento ele constrói, finaliza e faz um pouco de tudo. Mas talvez chegue um momento que ele não tenha tanto protagonismo do gol, e ele também vai ter que estar preparado para isso, e acredito que ele estará, e o Real Madrid também. Mas realmente, depois de Cristiano Ronaldo, a gente não tinha visto nada parecido com o que estamos vendo nesse início de trajetória de Jude Bellingham com o Real Madrid. Para quem chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscrevam aqui no canal, ajudem o canal da Baixinha a crescer. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram, os comentários por aqui. Beijo para vocês e até o próximo.